Olá, muito boa noite. O Debate Brasil discute hoje o projeto que pretende proibir que adultos deem palmadas para punir crianças e adolescentes, conhecido como a Lei da Palmada. Muitos entendem que a medida pode diminuir os casos de violência contra menores de idade, mas há quem discorde. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente menciona maus tratos, mas não especifica quais castigos não podem ser aplicados pelos pais ou responsáveis. Foi apresentado pelo governo federal em 2010 e aguarda para ser aprovado. Para discutir este assunto polêmico, recebemos o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, membro da Comissão de Constituição e Justiça, onde o projeto está parado há 6 meses. Para ele, o texto dá uma falsa ideia de proteção e tira a autoridade dos pais. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Érico. Prazer estar aqui e participar desse debate tão importante. Obrigado. Também recebemos a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que presidiu uma comissão especial que analisou a proposta. Ela defende o projeto de lei como garantia do direito de crianças e adolescentes de serem educados sem castigos físicos. Boa noite, deputado. Obrigada pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, deputado. Boa noite. Obrigado. Bom, para a gente começar nosso debate, acho que uma questão aí importante. A lei da palmada é mais preventiva ou punitiva, deputado? Bom, para mim, a lei da palmada, primeiro cumprimentar a deputada Érica, que tem uma atuação destacada também nessa questão da proteção da dignidade da pessoa humana. A lei da palmada, para mim, ela é redundante com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, para resumir, passa a ideia ou o antivalor da impunidade. Aqui tem duas discussões, uma discussão de mérito e outra discussão de procedimento. A Casa, quando essa matéria chegou na Câmara, enviada pelo governo, pelo Poder Executivo, foi dado despacho de tramitação conclusiva às comissões. Posteriormente, o presidente mudou o despacho para tramitação, apreciação numa comissão especial e não pelas comissões, como estava no despacho inicial, e manteve a conclusividade, ou seja, ela não passa pelo plenário da Câmara. Apenas uma comissão especial, formada por pouco mais de 20 deputados, analisou essa proposta e hoje ela foi para a CCJ apenas para a redação final. E aí houve ofensa à Constituição Federal e ao regimento interno da Câmara. Há um vício formal nessa matéria, ou seja, o regimento diz que matérias que tratem de direitos individuais, aqueles que a Constituição menciona no artigo 68, no seu parágrafo 2º, não podem ser objeto de tramitação conclusiva. Faz referência à legislação delegada e coloca no rol os direitos individuais. Essa matéria trata de direitos individuais. Portanto, não deveria ter ganhado tramitação conclusiva na Casa. Foram apresentados 6 recursos contra a tramitação conclusiva dessa matéria na Câmara. Mais de 250 deputados assinaram esses recursos. Por manobras internas, e aí eu fui abordado para tirar a assinatura, e o argumento para tirar a assinatura era um argumento muito forte. Você é a favor de espancamento de criancinhas? Ninguém é a favor de espancamento de criancinha. Todo mundo defende a integridade física da criança. E conseguiram retirar algumas assinaturas e hoje continua pendente de apreciação na CCJ. Durante 2 anos, nós fizemos um trabalho para que o projeto não passasse na CCJ como maneira de levá-lo ao plenário, pela via ou da revisão do despacho da mesa ou pela via do acordo político. Então, objetivamente, o projeto ele não trabalha a proteção, mas, para mim, ele vai na contramão do Estatuto, que já protege a criança, para passar o antivalor da impunidade. A senhora acha que já é conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça? Não, que não tem que passar veja bem, não existe divergência de procedimento. O procedimento é muito claro, ele está no regimento. Basta ler o regimento. Essa matéria tem poder terminativo nas comissões e, obviamente, que o regimento também propôs, prevê, e o deputado sabe disso, que uma matéria que exige o mérito de pelo menos 3 comissões, ela pode redundar e ela redunda na construção de uma única comissão que vai oferecer o parecer relativo àquelas comissões específicas. Então, portanto, uma única comissão que representa o conjunto das outras comissões, como está previsto no regimento. O projeto foi aprovado. Houve realmente alguns recursos para que ele fosse para plenário, mas os deputados, analisando melhor a matéria e vendo que ela não versa nada, absolutamente nada sobre impunidade, a matéria, em verdade, ela protege os direitos de criança e adolescente, ela dá concretude ao que está previsto no ECA. Os deputados retiraram as suas assinaturas. Está na CCJ apenas para analisar a redação final.
para ver se o texto que foi aprovado por consenso, foi aprovado por consenso, inclusive foi aprovado por consenso Houve um voto comissão. separado de minha autoria. O senhor não votou, não, então não foi unânime. Então, veja, o texto foi aprovado, foi construído esse consenso. Houve um substitutivo construído com a bancada evangélica, construído com os diversos partidos, e houve, portanto, o acordo do conjunto dos partidos que ali estavam representados. Foi consensual entre os partidos e as bancadas que ali estavam representadas, a bancada da criança e do adolescente, a bancada, a bancada evangélica, para que nós pudéssemos aprovar aquele projeto. Então, o que se tem que discutir nesse momento, que deveria se discutir, é apenas a redação final. Se o texto está de acordo com o que foi aprovado. E, obviamente, que está. O deputado sabe que não tem problema de redação final. Está se buscando uma manobra, porque existem pessoas que acham que educar é bater, que acham que impor limites é estabelecer o castigo corporal e que não encaram que criança e adolescente são sujeitos e sujeitos de direito. Veja, esse projeto ele adentrou a Câmara por iniciativa do Executivo em 2010, mas antes já havia uma formulação da deputada Maria do Rosário com o mesmo sentido. Ele adentrou como iniciativa do Executivo porque o Brasil é signatário de uma convenção internacional de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E eu me pergunto muitas vezes, aqueles que acham que é impunidade, eu me pergunto, é impunidade também o professor não poder bater em criança? Porque nesse país já se permitiu que professores batessem em alunos. Hoje não se permite mais. E naquele momento também houve a discussão. Ora, impedir professores de usar palmatória, de impor castigos corporais, isso vai significar uma verdadeira impunidade, não é? Então é preciso que os direitos de defesa de criança e adolescente adentrem aos lares. Sabe por quê? Porque nós temos 40 mil crianças que não entradas, em média, que deram entrada em 2011, vítimas de agressão dentro da sua própria casa. Nós não estamos falando da lei da palmada, nós estamos falando de castigo corporal. A gente tem dados do Disque 100, né, da Secretaria de Direitos Humanos, o número de denúncias de violação dos direitos das crianças e adolescentes que cresceu 22% no primeiro semestre de 2003, em relação ao mesmo período de 2012, foram quase 70 mil denúncias, né, 68.800. E agora, tratando um pouco da matéria, a senhora está entrando na matéria, alguns especialistas em educação e pedagogia alertam que podem surgir denúncias exageradas, né, de pessoas que tenham visto, por exemplo, crianças chorando e, quer dizer, na discussão da proposta, como está sendo tratada a aceitação da denúncia por parte das autoridades, deputado? Olha, na verdade, Érico, eu acho que é importante, assim, além dessa questão regimental, formal, eu insisto na tese, o projeto não deveria ter sido encaminhado para a tramitação conclusiva. E aqui há que destacar, o regimento, ele permite as mais variadas interpretações. A deputada Érica tem uma interpretação, eu tenho outra. E uma coisa é a delegação de competência a uma comissão especial para fazer o papel de todas as comissões, porque ela tem a composição da representação das demais comissões. Outra coisa muito diferente e não muito democrática é você fazer a tramitação conclusiva por uma única comissão. Qual é a necessidade de uma nova lei? Campanhas, por exemplo, e ações efetivas de proteção teriam um resultado mais positivo no combate à violência contra as crianças e adolescentes? Eu respondo. A necessidade é de governo. O problema do governo hoje, e olha que eu vou falar, eu sou do partido da base do governo, mas o governo tem governos e governos dentro do governo. Veja, o Estatuto já estabelece a proteção integral, certo? Ela falou aqui sobre a questão que defende o espancamento. Eu tenho uma filha de quase 5 anos de idade. Eu fui educado na forma tradicional. Meu pai me batia até os 12, 13 anos. Mas não era uma agressão. Não. Eu tinha correção. Palmada. Bater é uma agressão. Palmada. Bater palmada. Claro, eu tive uma agressão varada. de Eu tive cantinho do pensamento. Eu tive tudo isso. E me fez um bem danado. E dentro da minha casa tem uma situação. Meu pai teve 6 filhos. 6 filhos. 5 foram criados num regime. E aí, de tanto meu pai ouvir pessoas da linha da Érica dizer o seguinte: seu Samuel, não é assim que educa. O senhor precisa mudar a forma de educar seus filhos. Esse método é ultrapassado. Meu pai mudou para o último filho. Vá conhecer a realidade dentro da minha casa. Sabe qual a diferença, Eric? É que
Você não pode criar forma de educação. Existem formas de educação. A minha filha, eu educo de forma diferente do que o meu pai educou. Sabe por quê? Porque eu tive oportunidade, e o meu pai me deu essa oportunidade, de estudar, de ter contatos, de me relacionar socialmente. E eu me tornei uma pessoa diferente a partir da própria instrução que ele me deu e me permitiu fazer essa educação. Agora, você não pode chegar para a sociedade e dizer assim, olha, a partir de hoje, esse é o modelo, só esse, como se aquilo fosse uma forma. E aí lá em casa eu estou com uma situação diferente. Então o que é que falta? Eu repito para você, Eric, o que falta é governo. Sabe por quê? Porque o que ela disse aqui que é crime, já é crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação especial, é crime no Código Penal e não só num artigo. Agora, o que falta é o governo cumprir a legislação. Não é fazer uma legislação nova. Deixa eu lhe dizer, vamos tomar um exemplo de uma violência que também já foi permitida. A violência contra a mulher dentro de casa. A legislação desse país, alguns séculos atrás, propunha o castigo corporal como uma prerrogativa do homem, com relação aos seus filhos e à sua esposa. Então, nós, embora a Constituição assegure a dignidade humana, embora nós tenhamos uma série de leis que asseguram a necessidade de você viver sem violência, foi necessário fazer uma lei Maria da Penha. Foi necessário. E é diferente da lei que nós estamos discutindo nesse momento, porque ali houve um recrudescimento no processo penal, houve um recrudescimento na punição. Nós não estamos falando disso. A lei ela é muito mais pedagógica, ela é muito mais preventiva, ela já existe em 30 países. O primeiro país a estabelecer essa lei... É mais preventiva do que até a punitiva. Com certeza, ela não é punitiva. Não, porque até as punições previstas, né, para os pais responsáveis vão desde medidas socioeducativas até o afastamento da guarda. Então, veja, o que está se propondo nos incisos é a penalidade, digamos assim, que já está prevista no ECA, seria a advertência, a mais grave delas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa lei ela foi estabelecida pela primeira vez no mundo na Suécia, em 1979. Naquela ocasião, 90% das pessoas batiam nos seus filhos. E essa lei foi estabelecida. Hoje, nós não temos 10% das pessoas que batem. Porque, veja, se nós formos tomar os exemplos, nós vamos dizer o seguinte, o Brasil é um país onde se bate em crianças. São 130 mil denúncias, são 40 mil ou quase 40 mil crianças que adentram, a grande maioria com menos de 1 ano de idade. E sabe quem são os agressores? Pais, padrastos, madrastas, mães. Mas em mais de 50% das violações acontecem em casa, segundo a Secretaria. Só para concluir o raciocínio, o deputado. Então, veja, o Brasil tem a maior população carcerária, ou a 4ª maior população carcerária do mundo. O fato de você estar espancando ou batendo, ou estabelecendo castigos corporais às crianças e adolescentes, não tem feito o Brasil com maior retidão ou menos violência. Então, eu não vou poder citar os exemplos individuais, que eu posso citar o meu, ou posso citar o dos meus filhos. Nenhum de nós foi educado com o castigo corporal, que, em verdade, não repensa e não ressignifica os valores. O castigo corporal, ele estabelece um poder do medo, da ameaça. E todos os estudos, e eu sou psicóloga, e todos os estudos apontam que, veja, respeito não é medo. Respeito não é medo. Respeito é você entender a autoridade daquela pessoa que está dada porque ela foi conquistada. O medo não é respeito, porque o comportamento, ele modifica-se no momento em que você está frente ao agressor. Quando você não está mais na frente do agressor, você tende a repetir o mesmo comportamento. Então, nada melhor do que uma educação que tenha limites, e os limites são importantes, porque sem limites não há educação, mas que não haja dor, que não haja medo, que a criança não aprenda que o mais forte pode anular o mais frágil, e que ela também não aprenda que quando ela se sentir mais fragilizada, ela tem que se submeter, não tem que se naturalizar a violência. Tanto é que a legislação prevê que nós possamos investir de forma mais contundente em processos de resolução de conflitos de forma pacífica, para que nós não tenhamos a violência como uma forma de resolver conflitos, porque isso vai fazer a nossa sociedade uma sociedade violenta como ela é hoje. Deputado, senhor... Divirjo. E por uma razão óbvia. Veja, o próprio governo está nos dando argumento. Sabe qual é o problema do Brasil, Eric? Sempre que tem um problema, cria uma lei nova. Não enfrenta o problema para resolver. Esse é o jeito de quem não quer resolver problema.
Qual é o grande problema do governo hoje? Ela citou aqui, índices de violência altos, de agressões, mas o ECA já pune. O que falta? Falta o governo cumprir o seu papel. Esse governo não que quer pune de forma esse explícita governo, o castigo corporal. Não esse pune. governo que quer cumprir O castigo corporal, o ECA, ele tem uma norma programática e ele tem princípios, nós vamos fazer um monólogo aqui. Tem princípios, mas a lei é importante. Como foi importante a Lei Maria da Penha? O governo tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Código Penal e tem a Constituição Federal, que já tratam da proteção. O ECA, proteção integral. Agora, sabe qual é o problema? É porque o governo não conhece os conselhos tutelares do Brasil. Vai visitar um conselho tutelar de uma cidade interiorana do Brasil. Não tem um prédio próprio, não tem um carro para andar, não tem um computador para usar, não tem telefone para usar, e o governo fica com romantismo, dizendo, não, tem que criar lei nova. Lei nova que cria as regras para os pais. Também. O governo não estrutura. Se os conselhos tutelares fossem estruturados, bem treinados para fazer o trabalho, o governo deveria fazer esse papel. E aí sim, a partir da presença efetiva do Estado, a presença efetiva do governo, com políticas públicas de controle, de educação, e não é só repressão, educação do modo de educar. Educação de instrução dos pais. Quais os métodos apropriados. E nesse ponto o projeto tem alguma coisa que se aproveita. Que ele passa a ideia da criação, de que o governo Veja que o deputado disse que o projeto tem elementos que são absolutamente fundamentais. E o deputado, portanto, não deveria estar fazendo uma manobra, nitidamente uma manobra, para tentar burlar o regimento. Qualquer deputado tem que se submeter ao regimento, na perspectiva de impedir que o projeto seja aprovado, porque ele discorda dele, porque ele tem uma forma de avaliação da educação, que é uma educação punitiva. Estão protelando. Não tem protelação, não. Recentemente estivemos aqui no debate, eu e o deputado Newton Lima. Qual era o debate? O mesmo que nós estamos fazendo, só que com outro projeto. O PT entendia exatamente o que a Érica pensa. Não, isso aqui é votação conclusiva, já acabou, não tem mais o que fazer, nós temos que encerrar e mandar para o Senado Federal. Esse é o discurso deles. Nós mostramos que o projeto era um projeto polêmico, que deveria ser discutido no plenário da Câmara, houve um entendimento de que isso deveria acontecer, e hoje, e você ouviu ele dizendo isso aqui, o próprio Newton Lima entendeu, falou, olha, de fato esse projeto tinha que ir para o plenário. E hoje ele também defende esse projeto. Esse projeto aqui, eles estão tentando aprovar na CCJ há 2 anos e não conseguem. Sabe por que não conseguem? Porque não sou só eu que penso assim. Porque eles têm maioria na CCJ, maioria absoluta. Agora, sabe por que não aprova? E sabe por que não vai para o plenário? Porque os que defendem a tese que ela está defendendo não têm segurança de que no plenário vai conseguir, com argumentos lógicos, racionais, coerentes, vai conseguir convencer o plenário. Por que teme o plenário? Veja, eu não aceito que nós sejamos chamados de antidemocráticos, porque não é assim. Não é assim, não é? Até porque eu faço parte de um governo e a Secretaria de Direitos Humanos tem investido de forma absolutamente prioritária na estruturação dos conselhos tutelares, que dizem respeito ao município, não é? É o município, o conselho tutelar é municipal. É a responsabilidade do município. Mas o governo federal, aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos tendo a reforma de todas as instalações, equipamentos, computadores, enfim, como nunca tivemos antes, a partir de uma decisão de recurso do governo federal. Então, veja, não vão me imputar a condição de não sermos... Eu enfrentei a ditadura militar. E nós não temos nenhum problema de fazermos qualquer tipo de discussão em qualquer fórum, inclusive no plenário. Entretanto, existe um regimento. Se a gente começar a quebrar o regimento, a rasgar o regimento, porque nós não estamos de acordo com a proposta que foi aprovada em uma comissão de acordo com o regimento, nós vamos criar não uma democracia, nós vamos criar um verdadeiro caos, onde aqueles que acham que a sua opinião tem que prevalecer vão estabelecer esta condição e vão impor esta condição. Então, portanto, não temos nenhum problema do projeto ir para o plenário. Entretanto, é preciso seguir o regimento para que nós tenhamos um instrumento que seja absolutamente norteador para todos os deputados e deputadas e que, por isso mesmo, tem que ser cumprido. Os senhores ainda continuam discutindo essa questão do regimento? O senhor queria... Não, eu só quero ler o estatuto. Eu acho que está precisando de ler o estatuto.
O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não é o Estatuto que vai ser aprovado, não. É o que já existe, o ECA, que está em vigor, o ECA. Desde 1990. O que diz o Estatuto? O artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Outro artigo. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, entre outros mais. Eu pergunto, está faltando uma lei nova ou um hermeneuta na Secretaria de Direitos Humanos? Então pelo que eu estou percebendo, então, o problema não é... Não é lei. A lei, mas a dificuldade em aplicá-la. Exato. Quer dizer, então a situação muda com a lei da palmada? Não é só isso. Claro que muda. Muda que vai ter mais uma lei. Deixa eu dizer, primeiro que eu penso assim, não é? Nós não estamos falando, não é uma lei da palmada, esse termo foi uma alcunha, de certa forma, que não... Mas é um nome que acabou sendo... Exatamente, que acabou não teve outros projetos com essa mesma que situação, não retrata a dimensão e a grandeza dessa lei. Eu vou repetir, nós temos uma lei Maria da Penha. Nós temos um Estatuto do Idoso, nós temos uma série de legislações que buscam corrigir ou traduzir legislações que são arcabouços da proteção de direitos. E, nesse sentido, nós temos o castigo corporal e o tratamento cruel e degradante como uma realidade, atestada não apenas pelo Disque 100, porque é a denúncia ela precisa ser comprovada, mas atestada pelo número de crianças que adentram os nossos hospitais. E veja, Eric, para uma criança adentrar um hospital, para ser atendida em função de ferimentos ou em função de violência, ela tem que estar no nível de violência muito intenso. Grande parte delas tem menos de 1 ano de idade. A maioria, até pelo menos 10 anos, é composta de meninas. Meninas são as mais agredidas. E os agressores, em mais de 50%, são pessoas responsáveis por ela. A legislação, essa lei, ela não fala apenas do universo da família. Ela fala de todos aqueles que são responsáveis por cuidar, que são responsáveis por aquelas crianças momentaneamente. Não, ela fala da escola, ela fala de abrigos, ela fala de adolescentes que estão em restrição de liberdade, ou seja, ela fala de todas as pessoas que de forma transitória que seja, estão responsáveis por cuidar daquelas crianças. Então, veja, nós já avançamos, não é? Como na Suécia. A Suécia se avançou primeiro na escola. Nós já avançamos nas escolas. Hoje, muitas mães ou pais que espancam seus filhos ou que batem nos seus filhos não admitem que os professores o façam, não é? Porque a gente já avançou nesta compreensão. E é preciso que a gente avance dizendo o seguinte, olha, limites se conquista de várias formas e comportamento se muda a partir do diálogo e do convencimento. Então, portanto, eu queria dizer que o que está por trás é uma divergência acerca da forma de educação. Nós não estamos aqui atingindo a família. Nós estamos dizendo que a família é absolutamente fundamental para a educação e que tem uma função, como eu disse, intransferível. Nós estamos fazendo um processo, só para dar um exemplo, e eu encerro para que você possa falar. Eu vou pedir que seja proporcional. Nos 10 anos seguintes à aprovação da legislação na Suécia, nós tivemos, o Estado deixou de elaborar uma cartilha para ensinar como educar sem violência, porque não foi mais necessário. Eu só vou dizer o seguinte, Eric, de fato, assim, o discurso é muito romântico e querem colocar os pais como criminosos, como delinquentes, como quem maltrata, como quem é violento, como quem é agressor e o Estado como superprotetor. Isso faz parte de uma filosofia, isso faz parte de uma ideologia, desautorizar os pais e concentrar poder no governo. Isso não. O que é a lei da palmada? Impedir que os pais matem as crianças? Não, senhor. Isso já é crime previsto no Código Penal. Impedir que os pais cometam lesão corporal? Ela fez exemplo aqui, a criança chega lá toda machucada e tal. Pelo amor de Deus, será que precisa de uma lei nova para isso? O Código Penal já diz que lesão corporal é crime. Previsão de cadeia. Eu acho que está precisando de um pouco mais de honestidade de quem defende o outro projeto, as ideias da impunidade plena, porque o Código Penal já prevê cadeia para quem mata, cadeia para quem comete lesão corporal.
E tem mais. O artigo 136 do Código Penal também prevê punição e cadeia para maus tratos. Eu acho que eles não leem a legislação. Eu acho que o negócio é romantismo. Vai criar lei nova. Vamos criar. Tem um problema. Lei nova. Gente, a nossa legislação ela é conjuntural. Existe uma legislação geral, que é o Código Penal, que se aplica para os casos de agressões, maus tratos e, no caso extremo, de homicídio. E a legislação especial para casos especiais. Mas o ECA já protege. Então, o que pretende o governo com essa proposta? Acabar com castigos corporais? Não, senhor. Tirar o poder do pai e da mãe de aplicar a disciplina. A disciplina grave, aquela que machuca, aquela que maltrata, aquela que fere? Não, senhor. Qualquer tipo de correção. E o texto é claro. Eu estou com o texto aqui. E ele define o que é castigo físico e o que é tratamento cruel ou degradante. Castigo físico, aquele que causa sofrimento. Tem gente que sofre porque o time de futebol perde. O conceito de sofrimento é muito subjetivo. Ele é muito subjetivo. E maus tratos, lesão, a questão do castigo cruel. Aí os hermeneutas, os intérpretes, dizem o seguinte: o pai não pode dar uma palmada porque é crime. O pai não pode colocar no cantinho do pensamento de castigo, porque isso atenta contra a dignidade da criança, é tratamento cruel. Ou seja, o pai perde a sua autoridade. E eu não defendo agressão à criança, não, senhor. Eu não defendo. Na minha casa eu tenho uma filha. Eu não educo assim. Eu só acho que o governo não tem o direito de se meter na vida da família para dizer como ela deve educar ou não. Ensinar, instruir, sim. Agora, determinar como o pai deve educar, esse não é papel do Estado. O Estado tem que fiscalizar excessos. E não bisbilhotar a vida da família. Acho que isso não cabe. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Primeiro, que ninguém quer substituir a função da família e dos pais de educar. E a lei não fala sobre isso. Ela não fala sobre isso. E segundo, que eu lembro da fala de uma criança que ela dizia assim: como é que vocês podem dizer que um beliscar não dói? Como é que vocês podem dizer que puxar o cabelo não dói? Como é que é possível dizer que esse tipo de humilhação, isso não dói? Isso dizia uma criança em vários depoimentos que nós colhemos. O que eu quero dizer é o seguinte: o poder de educar é da família, fundamentalmente. E ninguém está mexendo nisso, Agora, se tem pessoas que acham que educar é bater, tem que ser repensada essa concepção. Até porque, veja, a violência física, ela não fica no mundo apenas da casa. Porque eu penso muitas vezes que os direitos de criança e adolescentes, eles não estão adentrando a soleira das portas, como não das casas, como não adentravam os direitos das mulheres. Porque neste raciocínio não deveríamos ter Lei Maria da Penha. Nesse raciocínio não deveríamos estar pontuando que a mulher tem direito de viver sem violência. O universo da casa, ele tem que ser um universo afetivo, universo sim de limites, sem nenhuma dúvida, de limites. Mas nós não queremos aqui ou usurpar a função da família de educar. E digo mais do que isso. Olha, veja, se nós construirmos uma sociedade onde as pessoas sejam educadas a educar sem violência, nós construímos uma sociedade de paz. Isso aconteceu na Suécia, isso aconteceu em 30 países, onde houve essa legislação e as pessoas, e o Estado passou a estar o que eu entendi que o deputado Marcos inserindo... Rogério disse é que talvez há uma interferência do Estado na vida privada do cidadão. E há uma interferência. Há uma interferência. O que é uma interferência? Não, então, é o que eu entendi não dele. Há uma interferência. A legislação propõe exatamente isso. Não há uma interferência. A legislação propõe exatamente interferência. A legislação, ela fala que toda criança, veja o que diz a legislação, a lei assegura que toda criança tem o direito de viver sem castigos corporais e sem tratamentos cruel e degradante. Então, veja, o que é interferir na educação? É você achar que educação é bater? É isso? Educar é bater? Então, veja, nós não podemos construir uma legislação como foi construída a Lei Maria da Penha e tantas outras legislações. Agora, deixa eu fazer uma observação, Eric. Que fazer você essa diz, comparação, só para concluir, que você diz senão vai que ficar não um monólogo, pode nós não ter, podemos... que não pode ter o castigo corporal. Comparar a questão da criança, veja... Nós não estamos falando do castigo esse que foi citado aqui. A lei não fala sobre isso. Eu não faria, viu, Eric? De você tirar um vídeo, de tirar o... Nós estamos falando dos castigos. Os castigos podem existir. Eu não faria a comparação da mulher a uma criança. Não.
Eu não faria essa comparação com a mulher, não. Ambos são sujeitos e sujeitos de direitos. Eu não faria essa Ambos comparação. são seres humanos. Ambos são seres humanos. Eu não faria essa comparação. A Lei Maria da Penha foi um avanço da sociedade em proteção a alguém que atingiu a sua idade plena e com todos os seus direitos e garantias, assim como uma criança já tem os seus direitos também assegurados no Estatuto da Criança. Mas eu não faria, porque eu acho que é injusto. Aliás, é desonesto com as mulheres. É desonesto com as mulheres. Mas dizer o seguinte, Eric, o discurso da proteção, ele é sedutor. Ele é sedutor, mas é enganoso, é falso. Ele coloca quem educa, ele coloca quem instrui como violento, nós estamos falando de bater. Agressor, nós estamos falando de educar. como agressor. De bater. É uma falsa ideia o que se quer com a Lei da Palmada. O que o governo está querendo fazer é criar uma situação de desautorização dos pais. O Estatuto da Criança. Veja, eu vou recomendar. Se não tiver, eu acho que lá na Secretaria de Direitos Humanos não deve ter o Estatuto da Criança. Não deve ter. Não ler o Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança já protege as crianças contra a violência. Ah, dá um beliscão, ficou roxo. Maus tratos. A legislação, não é nem o Estatuto nesse caso, é a legislação penal. Agora, por que os defensores da Lei da Palmada não usam suas energias, suas habilidades argumentativas, sua força política para fazer a aplicação da lei penal no Brasil? A aplicação da lei especial no Brasil. Sabe por quê, Eric? É porque no Brasil você não tem conselhos tutelares equipados. E aí, quando fala de responsabilidades, eles dizem, não, isso não é com o governo federal. Isso é do município. É o município que é aí diz que é do município. Quer dizer, quando é para demonstrar responsabilidade, não, isso não é comigo, é com o município. Agora, quando é para criar uma ideia romântica, aí é o governo, é o pai da proteção e os pais das famílias. Deixa eu concluir, porque senão... Conclua, por favor. Conclua. A ideia é colocar pais como agressores e Estado como protetor. Esse projeto, se ele fosse bom, Eric, se ele fosse bom, eu vou dizer para ti, eles gastariam menos energia para fazer o que estão fazendo, para aproveitar, para aplicar o ECA, para fazer a polícia penal, a política penal no Brasil ser efetivada. Agora, o Brasil não tem lá no município os nossos conselhos funcionando plenamente porque não tem estrutura, não tem casa-abrigo para abrigar as crianças, tá? Não tem. O problema é que tem gente que fala do Brasil, nós temos dois Brasis hoje, o Brasil real e o Brasil virtual. O Brasil real não tem. Ou na sua cidade aí em casa tem casa-abrigo para crianças, estruturado, com psicólogos, com terapeutas, com médicos. Não tem. Olha, aí vem com o romantismo de uma lei como essa, não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de aplicação da legislação existente. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, o Brasil precisa da aplicação da Constituição. Se aplicássemos a Constituição, com suas normas, com seu princípio fundante, nós não precisaríamos nem de Estatuto do Idoso, nem da Juventude, nem da Criança, e nem muito menos Lei Maria da Penha. Não é? O Brasil precisa de aplicar a Constituição, estou de acordo. O Brasil precisa de políticas públicas, estou de acordo. Ninguém mais do que nós lutamos para que tenhamos políticas públicas para criança e adolescente, e a prioridade prevista na Constituição é que a prioridade absoluta, e a única prioridade absoluta, ela possa ser efetivada. Mas veja, se o deputado diz que a lei desautoriza os pais, ele também vai dizer que o RECA desautoriza os pais. Ele está fazendo uma defesa absolutamente contundente do ECA, e nós também defendemos o ECA. Inclusive, somos contra a redução da maioridade penal, como está previsto no próprio Estatuto. Então, veja, se ele está fazendo uma defesa tão contundente do ECA, nós queremos defendê-lo, e por isso a legislação. A legislação é para dar concretude a isso. E o ECA, quando ele fala e ele pune e ele estabelece que toda criança tem que ter a doutrina da proteção integral, ele, neste raciocínio, neste diapasão, estaria também tirando a autoridade dos pais, não é? Porque os pais não têm autoridade para espancar ou para utilizar de formas violentas. E a legislação, e eu vou repetir, ela não criminaliza pais. Ela não criminaliza, ela não está criminalizando o castigo moderado, ela não está criminalizando. Ela apenas está ofertando instrumentos para que as pessoas consigam resolver os problemas
com os seus filhos e filhas sem utilizar a violência. Até porque, Eric, o depoimento que nós temos, deputado, o senhor deve saber disso, a da maioria dos pais é que bateu e se arrependeu depois. Bateu e se arrependeu, porque não queria bater. Porque sabe que isso não modifica comportamento. E sabe que isso cria uma relação de medo. E essa relação de medo, ela é antagônica a uma sociedade harmoniosa. Por isso eu digo, nós não estamos interferindo na família, e eu vou repetir isso, embora isso... Não estamos criminalizando os pais, mas estamos estabelecendo uma série de instrumentos